Bom dia, turminha maravilhosa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu, professor Max, estou muito ansioso para a nossa retomada nas aulas presenciais. Espero que tudo isso logo passe para que nós possamos nos encontrar novamente e continuarmos o nosso processo de ensino-aprendizagem ali, um olhando para o outro, conversando, dialogando, porque assim o aprendizado ele é muito melhor, não é verdade? Então vamos aí com o nosso livro didático, vamos para a disciplina Ciências. Trabalharemos hoje com as páginas 30, 31 e 32. Nós faremos leituras de alguns temas muito importantes relacionados à água. Vamos lá, me acompanhe. Bem, como vocês acabaram de observar aí na imagem, a nossa página 30 ela inicia com uma leitura, cujo título é A Água em Nosso Dia a Dia. Esse é um tema muito interessante, que inclusive vocês já até fizeram aí algumas discussões em sala de aula. Mas vamos dar continuidade aqui. Me acompanhe na leitura, vamos lá. Apesar de muitas vezes não percebermos inúmeras atividades do nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade de quem? Da água. Logicamente que para fazermos essas atividades nós precisamos ter a água, certo? Para realizar essas atividades é importante que a água seja potável, ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Bem, então para você fazer essas atividades no seu dia a dia, é muito importante que a água ela esteja aí apropriada para o seu consumo. Do contrário, se ela estiver aí cheia de contaminantes, de substâncias tóxicas, você vai passar mal, você vai adoecer. Então a água ela precisa passar por um tratamento, certo? Antes de chegar aí à sua casa, para que você possa utilizá-la de forma a não ter problema nenhum de saúde. Então, por exemplo, em uma cidade nós temos a estação de tratamento. A estação de tratamento é o lugar por onde a água passa por vários processos de limpeza, de descontaminação, para que então ela possa sair de lá por meio de tubulações que são ligadas aí por toda a cidade até chegar nas casas das pessoas. E então estar aí apropriada para o seu consumo. Continuando a leitura, diz assim: para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas e a consequente manutenção do ciclo da água são essenciais. Mas o que são esses mananciais? Os mananciais são fontes de água usados para abastecer as populações, como os rios, os lagos, os aquíferos e as represas, ok? Então, é muito importante que nós consigamos aí, a nível populacional, preservar os lagos, os rios, as matas ciliares, de forma que esses mananciais eles continuem cheios e então eles consigam abastecer as populações. Do contrário, nós teremos aí uma diminuição muito grande na quantidade de água disponível para o nosso consumo, ok? Continuando aí embaixo, vocês têm uma curiosidade. Você sabia? Olha só, a água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios,
que são lagos formados artificialmente, de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Então essa é uma forma de fazer com que a água da chuva ela não seja desperdiçada, muito pelo contrário, para que posteriormente, depois de passar aí por um processo de tratamento, ela seja reutilizada pela população. Beleza? Me acompanhe aí na página 31, observe a imagem. O título desta página é Usos da Água. De que forma as pessoas estão utilizando a água no seu dia a dia? Vamos ver o texto? Leamos. Ao carregar a bateria do celular ou assistir à televisão, você está utilizando um recurso originado da água. Peraí, como assim? E isso porque no Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Não esqueçam disso. Olha só, a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Nas usinas, a água de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, olha só, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. Então, olha só, até para a produção de energia, nós utilizamos a água. Então, é por isso que é muito importante que nós consigamos preservar esses mananciais para que a quantidade de água existente seja aí, favorável à produção de energia e também para suprir aí as nossas necessidades, para que nós consigamos ter água suficiente para fazer aí as nossas atividades do dia a dia. Então pense bem antes de ficar desperdiçando água à toa por aí, beleza? Continuando a leitura, diz assim: além de estar envolvida em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho e cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e automóveis. Então, olha só as diversas formas de utilização da água. Então, olha só a quantidade de coisas nas quais a água é utilizada. Então, as formas de utilização da água são inúmeras, diversas. Observe no gráfico a porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades. Observe este gráfico e me acompanhe nas observações. Vamos lá. Bem, gente, então olha só esse gráfico aí que vocês têm no seu livro didático. O título desse gráfico é Total de água consumida no Brasil. É uma média anual em 2017. Então, olha só a quantidade de água utilizada no Brasil neste ano de 2017. Vocês vão ver aí algumas formas de utilização da água pelas pessoas. Então, observe aí que 68,4% deste total foi utilizado onde? Na irrigação, nas plantações, certo? Nós temos também aí 10,8% deste total de água utilizado em 2017 com o abastecimento animal. Então, olha só a quantidade de água só para o abastecimento animal. Próximo, nós temos aí 0,2% nas termoelétricas. Então, nós temos aí uma quantidade menor de água utilizada nas termoelétricas. Mas olha só, na indústria,
Olha só, 8,8%. Então, já é uma boa porcentagem. Nós temos também o abastecimento rural, que tem aí a utilização de 2,4% desta quantidade de água. Depois nós temos o abastecimento urbano. Então, para abastecer aí as casas, no ano de 2017, a média anual, né, de água utilizada foi de 8,6%, ok? Então, por último, nós temos aqui a mineração, 0,8% aí na extração de minerais. Então, quais diferenças nós temos aqui? Por exemplo, só para a irrigação, nós temos aí a maior quantidade de água utilizada, que foi de 68,4%, que é uma quantidade de água muito acima da utilizada aí no abastecimento rural ou no abastecimento urbano para as pessoas em suas casas. Então nós temos aí uma diferença muito grande quando nós observamos a irrigação, que está utilizando 68,4%, e o abastecimento urbano, que utiliza apenas 8,6%. É uma diferença enorme. Então, gastou-se mais água com a irrigação do que com o abastecimento urbano, por exemplo. Ok? Bem, gente, me acompanhem agora na leitura da página 32. Vamos lá. No gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso, é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que com eles também se desperdiça a água usada em sua produção. Todos devem colaborar para economizar a água, pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas pode fazer a diferença. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características e seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída ou ocorre a diminuição das chuvas e do volume de água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. Então vejam só a dimensão do problema. Se nós desperdiçarmos água à toa e essa quantidade de água que tem disponível para o nosso consumo diminuir, nós estaremos prejudicando não somente a nós, mas também a todo o ecossistema existente no planeta. Muitas espécies de seres vivos serão prejudicadas, terão aí a sua extinção ou a sua redução populacional. Então você observou também aqui nestas leituras que até os alimentos que nós consumimos têm a utilização da água em sua produção. Então se você descarta um alimento, se você estraga, desperdiça, você também está jogando fora ali uma determinada quantidade de água que foi utilizada. Então vamos ser conscientes. Se você tem um alimento em casa e não quer, não jogue no lixo, certo? A não ser que esteja estragado mesmo. Mas se estiver ainda próprio para o consumo, doe, dê para quem precise, mas não desperdice. Vamos aí evitar os desperdícios e vamos ajudar na preservação dos nossos mananciais. E fazendo isso, nós estaremos aí ajudando na manutenção do ciclo da água. Nós sabemos que a água é fundamental para a vida. Então, vamos ajudar. Vamos contribuir com a manutenção do equilíbrio ecológico, beleza? Observe esta imagem. Não se esqueçam de que as nossas atitudes negativas com relação à utilização da água podem influenciar negativamente na vida de outros seres vivos. Olha só o que diz aí abaixo nesta página.
Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar e da água, da presença de alimento, etc. Portanto, se um lago como o da imagem for poluído, os organismos que o habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Então nós dependemos uns dos outros. Os seres vivos aí desse ecossistema, eles estão dependendo de nós. Eles estão dependendo das nossas atitudes positivas. Então vamos pensar nesses outros seres vivos, vamos ter mais responsabilidade com este elemento tão precioso da natureza e também com a vida. Nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Na próxima aula nós daremos continuidade e já finalizaremos esta unidade de ciências. Um forte abraço para vocês, fiquem na paz e até a próxima aula. Tchau, tchau!